A história apresenta o cotidiano de um pai e seu filho, Rokuhira e Chihiro. O dia de trabalho na forja estava prestes a começar. Rokuhira tentou animar as coisas, comentando sobre o tempo bom com seu filho. Chihiro, no entanto, não parecia muito interessado na conversa. De dentro da oficina, um dos aprendizes gritou, provocando o mestre Shin por estar do lado de fora. A interrupção só serviu para deixar Chihiro ainda mais irritado com a situação. Mas dentro da forja, o clima era outro. O trabalho começou em silêncio, com pai e filho assumindo seus postos em meio ao calor e ao fogo. Chihiro se concentrava em sua tarefa com uma expressão séria. Aquela era sua rotina diária, uma vida dedicada ao ofício de forjar espadas. Ele pensava em seu pai, Rokuhira Kunishige. O homem era conhecido como o ferreiro mais famoso do país. Um mestre que usava técnicas especiais para criar suas lâminas poderosas. E todos os dias, Chihiro aprendia essa arte lendária diretamente com ele, absorvendo cada detalhe do processo. Rokuhira posicionou o aço incandescente e deu o sinal para seu filho. Era o momento de Chihiro golpear com um martelo, um movimento que exigia precisão absoluta. Nessas horas, seu pai se transformava. Chihiro conhecia bem aquela expressão de foco total. Era o modo sério de Rokuhira. No entanto, o mestre ferreiro focado no trabalho desaparecia completamente fora da forja. Sua personalidade em casa era totalmente diferente. Em casa, toda aquela concentração era direcionada para os peixinhos dourados no aquário. Rokuhira parecia estar tendo uma conversa séria com eles. Chihiro pegou o pai no flagra, falando com os peixes de novo. Sem se abalar, ele apenas avisou que o café da manhã estava pronto, interrompendo o papo estranho. Na mesa, Rokuhira tentou disfarçar, dizendo que tinha sido um engano e que era hora de comer. Mas Chihiro não ia deixar barato, questionando o que ele estava fazendo. Como desculpa, o pai inventou que o peixe tinha dito que queria se esforçar mais nos estudos. Chihiro apenas o encarou, sem acreditar na história, mas o jovem sabia a verdade. Seu pai estava apenas usando o peixe como uma desculpa para falar sobre o progresso do próprio filho. Para Chihiro, ele era um mentiroso adorável. Depois da conversa no café da manhã, o estudo de Chihiro continuava na forja. Sob o olhar atento de seu pai, Rokuhira, o trabalho pesado de um ferreiro era a sua verdadeira lição do dia. Rokuhira guiava cada movimento, exigindo precisão em cada martelada. Para ele, forjar uma espada não era apenas um trabalho, mas uma arte que exigia foco absoluto de seu aprendiz. Essa rotina intensa era quebrada por momentos peculiares como a chegada daqueles peixes. Foi o próprio Rokuhira quem os comprou, dando início a toda aquela confusão. Ele havia chegado em casa todo animado, anunciando que tinha ido às compras. Chihiro, no entanto, não pareceu nem um pouco impressionado com a empolgação do pai. O motivo de tanta alegria era um saco plástico com 3 peixinhos dourados que Rokuhira orgulhosamente chamou de frescos. Ele tentou apresentar os peixes como uma grande novidade, mas Chihiro foi direto ao ponto. Questionou quem cuidaria deles e se o pai ao menos sabia como fazer isso. Rokuhira se defendeu, dizendo que o vendedor garantiu que os peixes eram amuletos da sorte, capazes de proteger do mal e atrair fortuna. Chihiro rebateu na hora, dizendo que ele tinha sido enganado. Pressionado pelo filho, Rokuhira admitiu que, na verdade, ele só tinha achado o peixe colorido legal. A história do amuleto não era tão sólida assim. Mesmo assim, ele insistiu que era um amuleto da sorte e que eles cuidariam bem dos peixes. Chihiro só achou estranho o pai ter especificado que os peixes eram frescos. O jovem explicou que, ao falar daquele jeito, parecia que a intenção era comê-los. A sugestão deixou Rokuhira completamente confuso. A ideia de que alguém pudesse comer um peixinho dourado nunca tinha passado pela cabeça dele. Naquele momento, ele decidiu que protegeria aqueles peixes a qualquer custo. E foi assim que, por causa da inocência de seu pai, cuidar daqueles peixes se tornou uma missão de extrema importância para a família. De volta ao presente, a lembrança divertida deu lugar à concentração. O trabalho na forja continuava, com pai e filho focados no metal incandescente. Cada martelada de Rokuhira era poderosa e precisa, moldando o aço com a experiência de uma vida inteira dedicada àquela arte. O som do trabalho deles ecoava pela propriedade, mas naquele dia o som não passou despercebido. Alguém se aproximava, atraído pelo barulho da forja. O trabalho na forja tinha terminado por enquanto. Rokuhira, exausto, sugeriu que eles comessem algo. Chihiro apenas concordou, sem demonstrar muita emoção, como de costume. Rokuhira tentou quebrar o gelo, brincando que os braços do filho eram mais fortes que os seus. Ele perguntou como Chihiro estava se sentindo após o trabalho pesado, e o jovem respondeu que estava tudo bem. De repente, a paz deles foi interrompida por uma visita. Apesar da recepção casual e dos elogios, a conversa logo tomou um rumo sério. Chihito perguntou sobre a situação
situação da cidade e a resposta que recebeu não foi nada tranquilizadora. A paz local havia sido quebrada. A resposta veio com um ar de indiferença. Para aquele homem, a grave situação da cidade parecia ser apenas um detalhe inconveniente, e não uma verdadeira crise que merecesse sua total atenção. O homem quebrou o silêncio com um comentário casual, notando o quanto Chihiro havia crescido. Mas o jovem só conseguia fazer um apelo silencioso, pedindo para que ele não fizesse mal aos peixes dourados. O assunto mudou para o trabalho na forja. O homem elogiou a técnica impecável de Chihiro, mas logo em seguida fez questão de se gabar, lembrando ao jovem que, apesar de tudo, ele ainda era o número 1. Ignorando a interrupção de Shiba, o homem continuou a falar sobre o pai de Chihiro. Ele explicou que durante a Guerra Seitei, a reputação do ferreiro e as espadas que ele criava eram mais importantes que os próprios soldados no campo de batalha. O homem tentou cravar na mente de Chihiro a imagem de seu pai como um herói. Alguém que salvou o homem provocou Chihiro, dizendo que ele parecia gostar de ouvir as histórias sobre seu pai. No entanto, a verdade era outra. O jovem já tinha escutado aquele mesmo conto centenas de vezes e não aguentava mais. O homem continuou a provocação, elogiando o treino de Chihiro e garantindo que ele se tornaria igual ao pai. Mas para o jovem, essa era uma história que ele já estava cansado de ouvir, que na verdade estava apenas começando. O outro homem se manteve em silêncio, observando a reação nada impressionada de Chihiro diante daquela revelação. Enquanto um deles se despedia animadamente, Chihiro permanecia indiferente, sem dizer uma palavra. Foi a deixa perfeita para que o outro encerrasse o assunto de vez, pondo um fim naquela conversa. O pai de Chihiro então mudou o tom da conversa. Ele explicou que com o jovem prestes a completar 15 anos, havia chegado o momento de lhe ensinar as partes mais sombrias e menos prazerosas do ofício, caso quisesse se tornar um mestre de verdade. Então, por um instante, o pai de Chihiro pareceu fraquejar. Ele pediu ao filho que o ensinasse, mas diante da confusão do jovem, rapidamente se corrigiu, dizendo que era apenas um mantra pessoal para se manter focado. Chihiro foi direto ao ponto. Ele disse ao pai que queria alcançar seu nível como ferreiro, explicando que o único motivo para o pedido era um desejo genuíno de melhorar. A sinceridade do jovem pegou Rokuhira de surpresa. Após um momento de reflexão, ele pareceu entender a determinação do filho e o convidou para entrar. Rokuhira o guiou até um cômodo especial. Ali, em um lugar de honra, repousava uma de suas criações, uma katana que carregava o peso da história da família. Ele começou a explicar que, embora tivessem algumas espadas guardadas, a maioria delas era antiga, forjada muito antes de Chihiro sequer ter nascido. Eram relíquias de outra era. Segurando a lâmina, Rokuhira revelou o verdadeiro propósito de suas criações. Ele explicou que aquelas espadas não eram meros objetos, mas ferramentas que abriram caminho para uma nova era e salvaram incontáveis vidas. No entanto, ele fez questão de deixar a dura realidade bem clara. Apesar do propósito nobre, espadas eram, em sua essência, ferramentas projetadas para causar perdas. Um fato inegável. Com um movimento preciso, ele demonstrou o poder da lâmina. Rokuhira explicou que um ferreiro carrega o peso de cada consequência que suas lâminas poderiam causar. Se Chihiro não entendesse essa responsabilidade, ele não estaria pronto. A lição continuou. Rokuhira enfatizou que a responsabilidade de um ferreiro era imensa. Entregar uma espada a alguém significava carregar um peso enorme na consciência, pois o futuro daquela lâmina estava em suas mãos. E então, veio a pergunta final, o teste decisivo. Rokuhira olhou nos olhos do filho e o questionou diretamente se ele seria capaz de aguentar todo aquele peso. A pergunta pairou no ar. Chihiro não respondeu de imediato. Ele ponderou sobre a responsabilidade, o peso daquelas palavras antes de finalmente encontrar sua resposta. Sem hesitar, ele olhou para o pai e afirmou que, embora não soubesse se conseguiria, estava determinado a tentar. Sua convicção era inabalável. Rokuhira ouviu a resposta do filho em silêncio, analisando a determinação em seu olhar. Aquele era o momento da verdade para os dois. Satisfeito com a resposta, Rokuhira se virou, dizendo que era hora de voltar ao trabalho. Chihiro, surpreso com a aceitação, ainda questionou se o pai tinha certeza. Com um leve sorriso, Rokuhira admitiu que, diante daquela determinação, ele estava disposto a depositar muita esperança em seu filho. Era tudo o que Chihiro precisava ouvir. A conversa estava encerrada. Com a decisão tomada, Rokuhira se afastou, deixando Chihiro para trás com a promessa de um futuro cheio de desafios e responsabilidades. A vida de Rokuhira e Chihiro seguia seu curso. Em um dia como qualquer outro, a única preocupação parecia ser uma tarefa doméstica que o jovem havia esquecido de fazer. Eles viviam em um lugar que era um refúgio de tranquilidade
tranquilidade no meio da cidade, um símbolo da tradição que Rokuhira tanto prezava. Mas visitantes inesperados chegaram. Vendo os homens de terno reunidos do lado de fora, Rokuhira, com uma expressão séria, apenas permitiu que eles entrassem. 38 meses depois, a tranquilidade não existia mais. O que antes era um lar pacífico, agora era palco de um ataque devastador, e o chefe do grupo dominante da cidade apenas observava. O responsável pelo confronto intenso se aproximou do último jovem, que mal conseguia se manter de pé. Ele prometeu prolongar aquela tensão, demonstrando frieza. O jovem, mesmo ferido, tentou argumentar, mostrando alguns panfletos. Mas o líder do grupo expressou seu total desprezo, dizendo que aquela cena o irritava profundamente. Enquanto o executor zombava do medo do rapaz, o chefe foi direto ao ponto. Ele exigiu os nomes de todos os membros do Exército de Libertação, a organização a qual o jovem pertencia. Mas o jovem não se calou. Ele acusou o grupo de ter roubado tudo deles: suas terras, seu dinheiro, suas vidas. Ele lembrou que a cidade era pacífica antes da chegada do grupo dominante da cidade. A resposta foi um golpe repentino, mas a ação só alimentou a revolta do rapaz, que gritou de volta, determinado a expor quem era a verdadeira praga da cidade. O chefe do grupo dominante da cidade debochou daquela coragem, mas o jovem caído reafirmou sua convicção, dizendo que o medo não era motivo para desistir. Nisso, o líder mudou de assunto, perguntando se estavam sendo seguidos. De repente, uma nova figura surgiu das sombras. Um homem de chapéu e trança comentou que achava a situação toda muito interessante e se ofereceu para cuidar do garoto pessoalmente. O homem se aproximou, mencionando que havia recuperado seu pagamento. No instante seguinte, o jovem prisioneiro começou a reagir com dor intensa, enquanto uma energia misteriosa e estranha brotava dele. Observando a transformação assustadora, o homem de chapéu refletiu que a coragem muitas vezes vem da ignorância. Ele então se virou para os outros e perguntou se eles já haviam testemunhado energia mística antes. A energia misteriosa tomou a forma de uma árvore que atingia o rapaz. Com uma calma assustadora, o usuário de energia mística se inclinou e perguntou se aquela era a primeira vez que ele passava por algo assim. O usuário de energia mística então se dirigiu ao chefe do grupo dominante da cidade, garantindo que, enquanto o pagamento continuasse, eles fariam vista grossa. Vendo o medo intenso do jovem, o homem de chapéu sorriu, satisfeito por ter sua suspeita confirmada. O chefe do grupo dominante da cidade confessou que o método do usuário de energia mística o deixava preocupado. Antes de sair, o homem de chapéu apenas pediu licença, deixando o aviso no ar. Com um gesto, o usuário de energia mística lembrou ao chefe que ele precisava ter mais cuidado ao ensinar seus subordinados, mostrando o poder que controlava na palma da mão. Ele então deu as costas para a cena assustadora, afirmando que a árvore de energia mística se desintegraria com o tempo. O recado estava dado e o medo instaurado. Longe dali, em um trem, Chihiro viajava em silêncio, imerso em seus próprios pensamentos. De repente, um homem loiro o abordou, se apresentando como Shiba. Com um sorriso no rosto, ele perguntou se poderia se sentar ao lado do jovem. Chihiro não se importou, mas achou estranho o fato de Shiba carregar um peixe para a viagem. Ele também o questionou, já que o combinado era se encontrarem na estação e não no trem. Shiba ignorou a pergunta e ofereceu o peixe a Chihiro, perguntando se ele estava com fome. O jovem recusou a oferta sem pensar duas vezes. Sem se abalar, Shiba simplesmente começou a comer o peixe, enquanto Chihiro observava a cena com uma expressão de total indiferença. Após um momento, o som do trem era o único barulho entre eles. Foi quando Shiba quebrou o silêncio, dizendo que queria perguntar algo a Chihiro. A conversa mudou de tom. Shiba olhou para a cicatriz no rosto de Chihiro e perguntou se ele a curaria caso tivesse a chance. Tentando amenizar a pergunta invasiva, Shiba comentou que, na verdade, a cicatriz nem parecia tão ruim assim. Chihiro permaneceu em silêncio, apenas ouvindo o comentário de seu companheiro de viagem. Finalmente ele respondeu. Chihiro explicou que toda manhã, ao se olhar no espelho, ele obviamente percebe a marca e se lembra do dia em que a conseguiu. Ele concluiu dizendo que aquela lembrança servia a um propósito: começar cada novo dia com um ódio renovado. A cicatriz era seu combustível. Shiba o alertou que viver daquele jeito, movido pelo ódio, acabaria por destruí-lo. Com o olhar baixo, Chihiro perguntou se ele deveria simplesmente parar. Shiba não respondeu imediatamente à pergunta de Chihiro. Um silêncio pesado se instalou entre os dois enquanto o trem seguia seu caminho, deixando a questão no ar. Pouco depois, o trem chegou ao seu destino. A conversa, por enquanto, teria que esperar. Já na cidade, Shiba começou a explicar a situação. Pelo que ele apurou, a organização que controlava tudo por ali era o grupo dominante da cidade. Ele admitiu que não tinha certeza absoluta, mas todas as pistas que juntou apontavam naquela direção. Chihiro então conectou os pontos, afirmando que aquele grupo dominante da cidade provavelmente estava ligada a eles. Shiba sugeriu que, se possível, eles deveriam tentar negociar. Chihiro, no entanto,
foi mais cauteloso, insistindo que primeiro precisavam observar a situação com cuidado antes de qualquer movimento. De repente, a atenção deles foi desviada para uma aglomeração. Um dos civis apontou para um grupo, identificando-os como membros do Exército da Libertação. A cena era terrível. Os homens do Exército da Libertação estavam pendurados em uma ponte. Os civis explicaram que eles tentaram atacar o grupo dominante da cidade para proteger o povo, mas acabaram servindo de exemplo para quem ousasse desafiá-los. A intensidade do grupo dominante da cidade despertou a revolta em um dos cidadãos, que se ofereceu para revelar a localização do esconderijo deles. Sem hesitar, Chihiro pediu que o homem os levasse até lá. O homem os guiou até a base do grupo dominante da cidade. Do lado de fora, alguns membros conversavam tranquilamente, um deles reclamando do trabalho que tiveram para lidar com aqueles insetos. A conversa entre os capangas continuou, com um deles provocando o outro por não ter feito nada enquanto eles estavam ocupados no porto. O líder do grupo mandou que ele parasse de reclamar. O chefe do grupo, com um ar de superioridade, comentou que era normal se livrar de idiotas que não sabiam o seu lugar. Para ele, a exposição pública era apenas parte do trabalho. Ele começou a concordar com um de seus homens, colocando a própria espada na boca num gesto de puro desprezo. Mas ele não conseguiu terminar a frase. Foi o seu subordinado quem completou o pensamento. Ele disse que sempre existiriam pessoas inúteis como aquelas, e que fazê-las se ajoelhar era uma tarefa fácil. Só que, no meio de sua arrogância, a conversa foi interrompida de forma abrupta e intensa. Tarde demais. O ataque não parou por aí. O subordinado que acabou de falar também foi atingido em cheio. Ao fundo, Shiba apontou, indicando que ele cuidou dos outros alvos. A ação havia começado. O ataque foi tão rápido que pegou todos de surpresa. Antes que pudessem reagir, um vulto saltou sobre a mesa, mirando diretamente nos homens que conversavam. Com uma frieza assustadora, o invasor pediu desculpas por ter interrompido a conversa. Um dos capangas, em choque, gritou sem entender o que estava acontecendo. Em questão de segundos, o estrago estava feito. Todos os homens preparados que estavam no salão foram neutralizados de forma rápida e eficiente. Longe dali, o chefe do grupo dominante da cidade recebeu a notícia pelo telefone, completamente incrédulo. Ele questionou se as lâminas usadas no ataque eram mesmo as lendárias espadas da guerra. O chefe então se voltou para o jovem que mantinha capturado, pressionando ao envolver sua família se ele não cooperasse. O rapaz, no entanto, afirmou que não tinha família. O líder do grupo dominante da cidade não se convenceu e foi direto ao ponto, perguntando sobre a irmã mais nova dele. A reação imediata do jovem entregou que ele havia tocado numa ferida. Vendo que tinha conseguido o que queria, o grupo começou a se afastar. O chefe ainda provocou o rapaz, perguntando se ele se culpava por ser um péssimo mentiroso. Desesperado, o jovem gritou para que esperassem, prometendo que contaria tudo. Mas bem naquele instante, uma figura surgiu silenciosamente atrás dos guardas. Antes que qualquer informação pudesse ser trocada, um dos homens do chefe foi abatido instantaneamente. Para o choque de todos os presentes, era Chihiro. E ele não estava ali para fazer perguntas, mas sim para terminar o serviço. O chefe do grupo dominante da cidade olhou para fora e viu o confronto intenso. Seus guardas estavam todos no chão. Ele se virou para o recém-chegado, exigindo saber quem ele era. Sentado tranquilamente em meio ao caos, Shiba gritou para o chefe, dizendo de forma sarcástica que os homens dele estavam se divertindo bastante. Shiba então revelou a identidade do jovem capturado. Ele era filho de Rokuhara Kunishige, um nome que o chefe do grupo dominante da cidade certamente deveria se lembrar. Ele explicou que o pai do garoto era o maior ferreiro de todos, famoso por suas técnicas especiais. O chefe, já impaciente, perguntou onde ele queria chegar com aquela história. E então, em meio ao caos, Chihiro se posicionou na entrada. Ele tinha uma pergunta a fazer, e o chefe era o único que poderia responder. Chihiro olhou diretamente para o chefe e declarou que, depois de testemunhar o poder de sua lâmina, não poderia deixar nenhum deles vivo. Era uma sentença final. O chefe do grupo dominante da cidade, furioso com a audácia do garoto, não perdeu tempo. Ele ordenou que seus homens atacassem imediatamente, sem fazer perguntas. Seguindo a ordem, os membros do grupo dominante da cidade avançaram em grupo. A intenção era clara: cercar e deter o jovem intruso sem dar a ele qualquer chance de reagir. Enquanto o caos se formava, Shiba explicou o segredo por trás daquela confiança. O pai de Chihiro, Rokuhara Kunishige, não era um ferreiro comum, pois ele infundia energia mística na própria lâmina. As espadas que ele forjava, continuou Shiba, abrigavam uma força mágica única, diferente de qualquer outra. E Chihiro estava prestes a demonstrar exatamente isso. Chihiro finalmente desembainhou sua katana. A lâmina, chamada Enten, liberou uma energia escura e fluida, como se estivesse viva. A energia mística da espada se manifestou, tomando a forma de um peixe koi gigante feito de pura escuridão. A verdadeira batalha estava para começar. Os homens do grupo dominante da cidade ficaram paralisados, sem entender o que viam. Shiba revelou que aquela era a última lâmina forjada por Rokuhara,
era, e o poder que emanava dela era chamado de Kuro. Mesmo chocados com a visão, eles não recuaram. A ordem do chefe era clara e eles avançaram em massa, tentando superar a magia com números. Os golpes vieram de todos os lados, mas a energia negra de Kuro se moveu como um escudo vivo, protegendo Chihiro e bloqueando as lâminas dos inimigos. Com um único movimento, Chihiro liberou o poder da espada. A onda de energia escura varreu a sala, arremessando os agressores para longe com uma força intensa. Ele não ficou parado. Com uma agilidade sobre-humana, Chihiro saltou por cima de seus oponentes, movendo-se pelo campo de batalha como uma sombra. Do alto, ele mergulhou de volta no meio da multidão. A surpresa e o poder de seu ataque aéreo não deram tempo para ninguém se defender. O resultado foi imediato. Em questão de segundos, Chihiro estava de pé, sozinho, cercado apenas pelos adversários que ousaram atacá-lo. Mas a luta ainda não tinha acabado. A energia negra se intensificou ao redor da lâmina e Chihiro se preparou para liberar sua próxima técnica, Nishiki. O confronto intenso tinha acabado. Enquanto Shiba observava os estragos, Chihiro se dirigiu a outro cômodo onde a cena de destruição se repetia. Diante do jovem ferido, Haku fez uma intimidação final, dizendo que seus amigos já o esperavam no destino sombrio. Só então foi revelada sua verdadeira identidade. Ele era o chefe da organização de usuários de energia mística, aquele que dava todas as ordens. A intimidação de Haku não era um blefe. O homem de bigode finalmente entendeu que estava lidando com verdadeiros monstros. Em meio ao confronto intenso, um dos cúmplices perguntou com total tranquilidade como as coisas estavam indo. Diante da cena de caos, o homem de bigode só conseguiu acusar Haku de insanidade. Mas o jovem sequer se abalou, questionando se aquilo era mesmo loucura e deixando claro que nada o impediria de continuar A pergunta sobre loucura se desfez no ar. Naquele momento só existia uma certeza na mente de Haku, um único propósito que o consumia por inteiro. Ele iria caçar e derrotar cada um deles, sem exceção. E aquele propósito se revelou o mais intenso de todos. Haku desfez o laço, confirmando que o havia retirado. Ele estava pronto para desistir de tudo, mas no último instante decidiu parar. Com um simples gesto, o homem reconheceu que a provação tinha sido dura. Para o jovem, mesmo exausto e ferido, aquele reconhecimento era tudo o que importava, e ele apenas agradeceu com o máximo respeito. Mas algo dentro dele havia mudado. A linha entre monstro e humano se apagou completamente. Naquele momento, o jovem entendeu que sua única obrigação era deter todos eles, sem hesitar e sem fazer perguntas. Era cumprir seu dever, não importava o custo. Ao ver a pessoa caída no chão, o companheiro dele explodiu em revolta, mas o executor permaneceu em silêncio. A tarefa estava concluída. O homem de suspensório se gabou de ter educado o jovem para aquele momento, recebendo um frio agradecimento. Ele então se virou para O jovem ferido questionou. A única pista que tinham era um boato sobre um grupo de usuários de técnicas proibidas de elite. No entanto, o homem lamentou que nem mesmo essa informação fosse confirmada, deixando-os completamente no escuro sobre o inimigo que enfrentavam. O homem loiro ironizou a falta de resposta do seu parceiro, que parecia desaprovar os métodos usados momentos antes. O jovem, no entanto, preferiu o silêncio, ignorando completamente a provocação. O silêncio do jovem foi quebrado. Ignorando a ordem para falar sobre Hishaku, ele fez sua própria exigência. Queria saber absolutamente tudo o que o homem loiro sabia, virando o jogo da interrogação. Caído e derrotado, o chefe do grupo dominante da cidade só queria entender quem eram aqueles invasores que haviam destruído tudo. Chihiro permaneceu em silêncio, observando o resultado de suas ações. Ao fundo, Shiba sugeriu que saíssem para tomar um ar com uma calma assustadora. O medo tomou conta do chefe, que agora não perguntava mais quem, mas sim o que eles eram. No entanto, a mesma expressão de pânico surgiu no rosto de Chihiro, que parecia tão surpreso quanto a vítima. Do nada, uma massa misteriosa e assustadora explodiu de um dos pessoas caídas no chão. Shiba, percebendo o perigo imperigou, gritou para que os outros dois corressem imediatamente. A criatura de escuridão se expandiu de forma intensa, consumindo tudo e todos em seu caminho em um instante de puro caos. No meio da confusão, o jovem de jaqueta estava prestes a ser engolido pela massa, mas Shiba o alcançou, garantindo que não o deixaria cair ali. Ele o puxou para longe do perigo, escapando por um triz da destruição que consumia o local. Já do lado de fora, Shiba o jogou no chão de forma brusca e perguntou se ele estava ferido, agindo como se aquilo fosse apenas um pequeno contratempo. O jovem mal conseguia agradecer, ainda em choque com o que tinha acabado de ver. Shiba, por sua vez, questionou com certa ironia se ele nunca tinha visto técnica proibida antes. Ele explicou que a maioria dos usuários de técnicas proibidas ficava na cidade, o que tornava a presença de um ali, no interior,
algo bastante incomum. Foi então que Shiba viu Chihiro e correu em sua direção, aliviado por encontrá-lo são e salvo. A expressão de Chihiro, no entanto, era de pura tensão. Shiba comentou que foi por muito pouco e, ao ser questionado sobre o outro jovem, apenas disse que ele estava passando mal, agradecendo a preocupação. Chihiro finalmente entendeu o que havia acontecido. Aquela técnica proibida era uma armadilha plantada dentro do corpo do homem para ser ativada no momento em que ele tentasse falar sobre Hishaku. Cercados pela bizarra vegetação de energia mística, Chihiro decidiu que seu próximo destino era Tóquio. Sem hesitar, Shiba afirmou que iria junto com ele. No entanto, o esforço da batalha finalmente cobrou seu preço. Chihiro cambaleou, completamente exausto, e Shiba o amparou, percebendo que ele havia gasto toda a sua energia. Shiba começou a contar uma história de 3 anos atrás. Ele explicou que, naquela época, Chihiro não tinha absolutamente nenhuma experiência em combate. A residência e a oficina de Rokuhira eram um lugar secreto, um santuário protegido do mundo exterior por uma poderosa barreira mágica. Mas naquele dia, algo deu terrivelmente errado. Shiba sentiu a perturbação na barreira e correu para o local o mais rápido que pôde, temendo o pior. Ao chegar, ele se deparou com uma cena de pura destruição. A casa estava em ruínas e, em meio aos escombros, ele viu o jovem Chihiro ao lado do pai caído. O choque tomou conta de Shiba. Ele simplesmente não conseguia acreditar no que seus olhos estavam vendo. Em meio à devastação, o jovem Chihiro, ferido e traumatizado, segurava seu pai, Rokuhira, completamente imóvel. Desesperado, Shiba correu até eles, gritando seus nomes e perguntando o que tinha acontecido, querendo saber se estavam bem. Com o olhar vazio, mas cheio de uma nova e forte determinação, Chihiro deu a única resposta que importava. Foram os usuários de técnicas proibidas. A memória do ataque era um borrão. Tudo aconteceu de repente. 3 figuras misteriosas surgiram do nada, encurralando Rokuhira. O jovem Chihiro tentou lutar, mas foi rapidamente subjugado. O usuário de energia mística de chapéu, com uma marca estranha na mão, parecia liderar o confronto intenso. Chihiro contou a Shiba que, após ser derrotado, ele acabou desmaiando no meio da luta. E quando finalmente acordou, a batalha já havia terminado. A única pessoa que ele viu de pé foi Shiba, que tinha acabado de chegar ao local. O objetivo do ataque era claro. Rokuhira havia forjado 6 lâminas lendárias durante a guerra e as escondeu no subterrâneo de sua oficina. A primeira coisa que passou pela cabeça de Shiba foi o medo de que os inimigos tivessem conseguido o que queriam e levado as espadas. Mas ao ver o estado de Chihiro, Shiba deixou a preocupação com as lâminas de lado. Ele disse que o importante era que o garoto estava seguro, mas logo notou o ferimento e perguntou se ele ficaria bem. Mas a mente de Chihiro estava longe, perdida em uma memória. Ele se lembrava de uma conversa que teve com seu pai, Rokuhira, muito tempo atrás. Rokuhira havia mostrado a ele o arsenal secreto da família, as lâminas lendárias. Ele explicou que cada uma delas possuía poderes únicos e perigosos. Mesmo diante de tanto poder, Chihiro tinha um objetivo diferente. Ele pensava na espada que ele mesmo desejava forjar um dia. Seu pai, no entanto, parecia ler seus pensamentos. Rokuhira disse que aquelas lâminas, por mais fortes que fossem, não eram a resposta que o jovem procurava. Ele o confortou, dizendo que eles aprenderiam juntos, pouco a pouco. Afinal, o próprio Rokuhira admitiu que também estava tentando descobrir o caminho certo todos os dias. A seriedade do momento foi quebrada quando Chihiro reclamou que era difícil levar a conversa a sério com a camiseta que seu pai estava usando, o que surpreendeu Rokuhira. Mas aquela lembrança feliz se desfez, trazendo Chihiro de volta para a dura realidade do presente. A dor e a perda eram tudo o que restava. Com a voz fraca, ele perguntou quem eram os responsáveis por aquilo. O jovem lamentou, revoltado por aqueles invasores não terem a menor ideia do esforço e da dedicação que seu pai colocou em cada uma daquelas espadas. Tudo estava destruído. O lugar que ele chamava de lar, o legado de seu pai. Tudo em ruínas. A única pergunta que ecoava em sua mente era: por quê? A vida que ele tinha com seu pai parecia um mundo à parte, seguro e protegido como um aquário. Uma paz que ele achou que duraria para sempre, mas o aquário se quebrou. E agora, Chihiro estava sozinho em meio aos destroços de seu mundo, com a mesma pergunta sem resposta. Shiba, ao seu lado, se culpava por não ter chegado a tempo. Ele se perguntava como os inimigos haviam encontrado aquele lugar, e lamentava não poder ter evitado a tragédia. Em meio à dor, uma nova determinação surgiu. Chihiro agarrou a espada, lembrando-se da crença de seu pai. Ele decidiu que faria os culpados entenderem, pois só ele poderia carregar aquele fardo. A tristeza deu lugar ao ódio. Naquele momento, sobre os escombros de sua vida, Chihiro fez uma promessa. Ele iria detê-los. A promessa de vingança estava feita. A partir daquele momento, Chihiro tinha apenas um propósito: caçar os responsáveis pela queda de seu pai. Desde a tragédia, não havia informações concretas sobre as lâminas lendárias ou o grupo Hishaku. Mas finalmente, ele havia encontrado uma primeira pista. Ele sabia que as espadas de seu pai poderiam estar sendo usadas para o mal a qualquer momento.
A urgência de encontrar Hishaku e recuperar as lâminas era total. Sob a luz da lua, ele se preparava em silêncio. A noite era longa e a caçada estava apenas começando. Sua própria lâmina parecia responder à sua determinação. Enquanto Chihiro se concentrava em sua missão, Shiba o observava da porta, pronto para o que estivesse por vir. A cidade era um labirinto de concreto e luzes. Um lugar perfeito para se esconder, mas também um lugar perfeito para caçar. Shiba anunciou que era hora de partir. A espera tinha acabado, pois algo finalmente havia caído na armadilha que eles prepararam. A notícia era exatamente o que esperavam. Uma espada demoníaca foi avistada. Chihiro se perguntou se aquele era o caminho que o levaria até Hishaku. Sem hesitar, ele se preparou para sair. A caçada estava prestes a começar de verdade. Enquanto isso, em outra parte de Tóquio, uma jovem informante começava seu dia, questionando um recém-chegado sobre sua primeira vez na cidade. Ela explicava como o Japão havia se tornado uma sociedade da katana. Com as lâminas legalizadas para autodefesa, a segurança pública estava em declínio, e os poderosos exigiam equipamentos ainda mais fortes. E Tóquio era o epicentro de tudo. A cidade abrigava mais de 1000 usuários de energia mística, tornando-se o principal ponto de encontro para aqueles que buscavam poder. O trabalho dela era simples: conectar quem precisava de algo com quem podia fornecer. Ela era uma ponte no submundo da informação, e um cliente fiel havia lhe pedido um favor. A história deles, no entanto, vinha de antes. 3 anos atrás, Shiba já conhecia a jovem informante Hinao. Naquela época, ele a procurava. A história voltou 3 anos no passado, quando Shiba procurou Hinao pela primeira vez. Ele perguntou se ela conhecia Rokuhira Kunishige e a informante confirmou, ofendida com a dúvida. Hinao comentou que ficou surpresa com a informação que circulava. Os rumores diziam que uma organização chamada Hishaku havia roubado as katanas místicas, mas Shiba não estava interessado nos rumores gerais. Ele foi direto ao ponto, querendo saber os detalhes sobre a perda de Rokuhira. A pergunta chocou Hinao. Foi naquele momento que ela entendeu que Shiba tinha uma conexão pessoal com o famoso ferreiro. Toda aquela investigação, toda aquela busca por respostas tinha um motivo central: o filho de Rokuhira, Chihiro. A narrativa então voltou para Hinao, que se queixava de seu trabalho. A rotina era sempre a mesma: lidar com o grupo dominante da cidade e usuários de energia mística poderosos, mas tudo parecia entediante e sem propósito. Até que, um dia, a monotonia foi quebrada. Alguém bateu à sua porta. Era uma garotinha, parecendo completamente assustada e perdida. A cena então saltou para o presente, mostrando a cidade de Tóquio à noite, indiferente aos dramas que se desenrolavam em suas ruas. Para a maioria das pessoas, era apenas mais uma noite comum na metrópole. Foi nesse cenário que Chihiro e Shiba chegaram ao esconderijo de Hinao, com Shiba anunciando a chegada deles de forma nada discreta. Lá dentro, um dos assistentes de Hinao cumprimentou Chihiro com entusiasmo, mas a informante logo mandou que fizessem silêncio, irritada com a barulheira. Após a recepção, Hinao os agradeceu por terem vindo. Chihiro confirmou que recebeu o aviso dela e estava ali por isso. O jovem foi direto ao assunto, afirmando que a testemunha da katana mística estava descansando ali dentro, como combinado. E essa testemunha era a mesma garotinha. Em seu sono, ela gritava, presa em um pesadelo que revivia todo o horror que presenciou. Hinao explicou que a garota desmaiou de cansaço assim que chegou. Shiba, por sua vez, ficou surpreso ao ver que a tão falada testemunha era apenas uma criança. A história então voltou para o momento em que a garotinha chegou. Ela entrou no esconderijo de Hinao de forma bem barulhenta, anunciando sua presença. Sem rodeios, a garota explicou sua situação. Ela estava sendo perseguida por gente perigosa e precisava de proteção, pois tinha ouvido que ali poderia contratar um usuário de energia mística para ajudá-la. Hinao foi prática e perguntou sobre o pagamento. A resposta da garota foi um balde de água fria. Ela não tinha 1 centavo sequer. Curiosa, Hinao quis saber mais sobre os perseguidores. A garota então revelou o detalhe mais importante: eles possuíam a katana mais forte de todas. Um silêncio momentâneo tomou conta do lugar. De volta ao presente, a revelação da garota fez tudo se encaixar. Hinao explicou para Chihiro e Shiba que a criança estava falando de uma katana mística. Era por isso que ela estava ali. No entanto, Shiba não se convenceu tão fácil. Para ele, a história parecia fantasiosa demais, e ele suspeitou que a garotinha estivesse apenas inventando tudo como uma brincadeira. Ele argumentou que não deveriam acreditar cegamente na palavra de uma criança. E como se para provar o ponto dele, a garota começou a falar coisas sem sentido enquanto dormia, deixando todos confusos. De repente, o pesadelo a alcançou novamente. A garotinha acordou num pulo, com o pânico estampado no rosto, como se tivesse visto um fantasma. Shiba tentou organizar a situação, pedindo para a garota se acalmar e explicar primeiro por que estava sendo perseguida. Mas a única preocupação dela era saber se eles a protegeriam. A evasiva da garota irritou Shiba, que
que comentou como ela conseguiu complicar as coisas tão rápido. A pequena ficou sem saber o que dizer, claramente nervosa com a pressão. Perdendo a paciência, Shiba mandou que ela fosse embora. Ele deixou claro que aquele não era lugar para brincadeiras e que ela deveria voltar para casa. A resposta dela, no entanto, pegou todos de surpresa. Com uma voz triste, a garotinha confessou que não tinha uma casa para onde voltar. Aquilo mudou tudo. A raiva de Shiba desapareceu, dando lugar a uma preocupação genuína. Ele então fez a pergunta que pairava no ar: onde estavam os pais dela? A resposta veio no silêncio dela. A menina abaixou a cabeça sem precisar dizer uma única palavra. Todos ali entenderam a verdade por trás daquela tristeza. A revelação pesou no ar. Shiba, pragmático como sempre, viu a situação como um problema a ser resolvido e sugeriu que a levassem para uma instalação para órfãos. Chihiro, por outro lado, permaneceu em silêncio, apenas observando. Mas a garotinha parecia ter outra prioridade. Ignorando a conversa sobre seu futuro, ela olhou para Chihiro e perguntou sobre comida, uma necessidade muito mais imediata para ela. Chihiro explicou a Shiba que a atitude da garota era complicada. E como se para provar o ponto dele, a pequena se encheu de uma confiança repentina até perceber que estava sendo o centro das atenções. Ignorando a atitude dela, Chihiro foi direto ao ponto. Ele simplesmente perguntou se ela queria comer algo, oferecendo tempura soba. Uma oferta simples que mudou completamente o clima da conversa. A reação dela foi imediata. A desconfiança e o medo deram lugar a uma alegria pura e genuína. Ela mal podia acreditar na oferta, confirmando animadamente que já tinha até escolhido o que queria. Observando a cena, Shiba comentou que Chihiro tinha um jeito especial para cuidar dos outros. Uma habilidade que, segundo ele, foi ensinada pelo próprio pai do jovem. E não demorou muito para o prato de tempura soba ser servido, quente e pronto para ser devorado. O dono do restaurante serviu a comida e, no meio da refeição, a garotinha decidiu se apresentar formalmente. Ela disse que seu nome era Charu. Chihiro, um pouco surpreso com o timing dela, achou a apresentação no meio da garfada um tanto peculiar. Mesmo assim, ele respondeu, dizendo que seu nome era Chihiro. Enquanto comiam, Charu explicou que se ele por acaso perguntasse se a comida estava boa, a resposta dela seria um sonoro sim. Uma forma diferente de dizer que estava adorando a refeição. Mas a trégua acabou. Charu ficou séria e perguntou se o acordo estava fechado, se ele a protegeria. Chihiro, no entanto, quebrou a expectativa dela, dizendo que a levaria para a instalação assim que terminassem de comer. Chihiro se lembrou das palavras de Shiba e percebeu o mal-entendido. Ele tentou explicar para a garota que aquela instalação não era um parquinho ou um lugar para se divertir. Charu rebateu, afirmando que não estava brincando. Vendo a seriedade dela, Chihiro foi direto à questão principal. Ele perguntou por que, afinal, ela estava sendo perseguida. A garota hesitou, sem saber o que dizer. Chihiro percebeu na hora. Ele a confrontou, dizendo que ela claramente não tinha a menor intenção de responder à sua pergunta. O silêncio que se seguiu confirmou a suspeita de Chihiro. A garota simplesmente não queria responder, deixando a conversa em um impasse total. O clima pesou entre os dois. Enquanto Chihiro esperava por uma resposta, a expressão da garota denunciava o quão aflita ela estava com toda aquela pressão. Só que a conversa deles foi interrompida de forma abrupta. Dois homens de aparência suspeita entraram no restaurante, quebrando a pouca paz que eles tinham. Sem rodeios, um dos homens foi direto ao ponto. Ele perguntou para Charu como era a katana mais forte e se era verdade que uma espécie de nuvem saía dela. A menção da nuvem acendeu um alerta em Chihiro. Aquilo não podia ser só uma coincidência. Ele percebeu que a história da garota era muito mais séria do que parecia. Charu então fez uma pergunta crucial. Ela queria saber se os bandidos tinham uma marca de fogo nas costas das mãos. Chihiro, no entanto, respondeu que achava que não. O dono do restaurante perdeu a paciência com a confusão. Ele mandou todo mundo ir embora, já que claramente não estavam ali para comer. A resposta do intruso foi intensa. Ele agarrou o dono do local e mandou que ele calasse a boca. A situação estava saindo do controle. O homem revelou que não estava sozinho e que tinha muitos capangas. Com um sorriso sádico, ele se virou para Chihiro, dizendo que finalmente o havia encontrado. Com o dono do restaurante subjugado no chão, o líder do grupo olhou para Chihiro. Ele comentou, com desprezo, que parecia que o jovem tinha arranjado um guarda-costas. O líder achou a situação toda entediante e se preparou para agir. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Chihiro o interrompeu questionando suas intenções. E do nada, o homem simplesmente lançou um ataque repentino contra o cozinheiro, arremessando-o na direção de Chihiro. Um ato de crueldade pura e totalmente inesperada. O impacto explodiu como uma bomba, destruindo a fachada do restaurante e jogando estilhaços
estilhaços para todo lado. O caos tomou conta da rua em segundos. Os civis entraram em pânico, gritando para correrem. Alguém no meio da confusão percebeu o que estava acontecendo. Aquilo era obra de um usuário de energia mística. Em meio aos destroços, Chihiro entendeu tudo. Charu não estava mentindo sobre o perseguidor. O que ela viu era um usuário de energia mística, provavelmente um aliado do homem que possuía a katana mística. O usuário de energia mística segurava a garotinha, achando tedioso que ela ainda tivesse forças. Lá embaixo, Chihiro não se abalou e garantiu que daria um jeito naquilo. A batalha estava prestes a começar. A rua virou um campo de batalha. Em meio à poeira e destruição, a missão era clara e urgente: resgatar a pequena Char das mãos do usuário de energia mística que invadiu a cidade. Os dois se encararam em meio aos escombros. O usuário de energia mística admitiu que a situação era irritante, mas seu tom deixava claro que ele ainda tinha uma carta na manga. O vilão então declarou que já tinha a garota e não precisava mais lutar. Mas Chihiro já tinha seu plano. Primeiro, salvar Char. Depois, descobrir a conexão daquele homem com as katanas místicas. Sem hesitar, Chihiro avançou, liberando o poder misterioso de sua espada. O ataque forçou o usuário de energia mística a recuar e soltar a garota no processo. O golpe foi tão intenso que chocou um dos capangas, que percebeu que Chihiro usava energia mística em seus ataques. No meio da ação, o protagonista gritou por Shiba, seu aliado, e na hora certa, Shiba apareceu, pegando Char no ar. Ele se desculpou casualmente com a garota por algum evento anterior, deixando-a completamente confusa com o resgate repentino. O capanga do usuário de energia mística ficou furioso ao perceber que havia mais um inimigo e gritou que eles não iriam escapar. Tarde demais. Seu chefe já estava fugindo. Em um piscar de olhos, Shiba já estava com Char dentro do carro de fuga. A menina, finalmente a salvo, soltou um suspiro de alívio, ainda sem entender direito o que tinha acontecido. Shiba tentou acalmá-la, mas foi só quando ele perguntou se ela se sentia mal que o choque da situação finalmente a atingiu. Enquanto a garota se recuperava, Shiba refletia sobre o que aconteceu. Ele confirmou para seu parceiro que ela estava bem e que, de fato, estava sendo perseguida por usuários de energia mística. Olhando a destruição pela janela, Char ficou impressionada com o poder que viu e disse que também queria aprender a usar energia mística. Shiba respondeu que era possível se ela se esforçasse muito. Ele então começou a explicar o básico. O poder por trás da energia mística se chamava Genryoku, uma energia vital que existe dentro de todas as pessoas, inclusive dela. Enquanto isso, de volta à rua, o capanga exigia que Chihiro devolvesse a garota. Mas o usuário de energia mística o interrompeu, dizendo que só falaria uma vez. A coisa ficou séria. Chihiro liberou o poder de sua katana, preparando-se para o que viria. Ele se desculpou, mas deixou claro que tinha seus próprios motivos para lutar e não iria recuar. Enquanto isso, no carro, a parceira de Shiba explicava a natureza do poder de Chihiro. Ela o descreveu como a mais forte das katanas, o que deixou Char confusa, associando a energia a um peixinho dourado. Acontece que a garota estava certa. A técnica se chamava peixe dourado, uma massa de poder tão densa e pura que superava qualquer usuário de energia mística, amplificada pela lâmina encantada para criar o impossível. O capanga sentiu um impacto em cheio, sendo arremessado com violência. Ele mal conseguiu se recompor, surpreso com a força do golpe que o atravessou pela parede. Ele não acreditava no que via, questionando se existiam outras lâminas. No carro, a mulher esclareceu que não se tratava de usar o próprio Genryoku, mas sim o da própria espada. A surpresa do capanga se transformou em pura empolgação. Ele já tinha visto aquele tipo de poder antes e agora, finalmente, teria a chance de enfrentá-lo de novo. Mas algo o incomodava. Ele olhou em volta, perguntando onde estava o outro. Enquanto isso, Chihiro se movia em silêncio por entre os estranhos bonecos Daruma que surgiram. O vilão zombou de Chihiro, chamando-o de amador. Ele destruiu um dos bonecos com facilidade, decepcionado por um poder tão lendário se resumir a truques tão simples. A decepção virou revolta. Ele gritou irritado por estar perdendo seu tempo com um adversário tão fraco. Então ele mudou seu alvo, gritando para Char no carro. Ele a mandou assistir, avisando que qualquer tentativa de fuga só causaria a queda de mais gente tentando salvá-la. E para ferir de verdade, ele gritou que foi exatamente o que aconteceu com a mãe dela. A crueldade das palavras deixou a garotinha em estado de choque. Enquanto Char entrava em pânico, Shiba apenas observava a cena, sério e calculista. Chihiro ouviu a provocação. Aquele insulto não passaria em branco. Ignorando os gritos, Shiba tentou acalmar Char. Ele disse que estava tudo bem e pediu que ela apenas observasse com atenção, mesmo sem entender o que estava acontecendo. O capanga prometeu que faria todos se lembrarem daquele dia pela derrota de Chihiro. No mesmo instante, uma enorme explosão irrompeu do prédio exatamente de onde o jovem tinha sido visto pela última vez. O capanga continuou a provocação cruel, dizendo que não havia perda mais triste e sem sentido do que a da mãe de Char, que
que se sacrificou para protegê-la. A crueldade das palavras atingiu a garota em cheio. Sem dar tempo para a dor assentar, o vilão lançou seu ataque, enviando uma série de bonecos Daruma na direção do prédio. Os bonecos colidiram com a estrutura, causando uma sequência de explosões devastadoras que engoliram o andar inteiro. Enquanto ria da destruição, o capanga gritou que agora Char estava completamente sozinha no mundo. Desesperada, a garotinha só conseguia chamar pelo nome de Chihiro. Mas então, do meio da fumaça e do fogo, Chihiro surgiu. Ele estava ileso, envolto por uma energia misteriosa e densa que parecia viva, protegendo-o de todo o caos. Chihiro disse que já era o suficiente. As perguntas ficariam para depois. A surpresa foi geral. Ele não só se defendeu, como revelou ter múltiplas habilidades que ninguém conhecia. Sem perder um segundo, Chihiro avançou com uma velocidade absurda, rasgando o chão e indo direto para o confronto. O capanga tentou detê-lo com projéteis, mas Chihiro os repeliu sem esforço. O vilão reconheceu a técnica sombria, percebendo que aquilo era um corte voador. Char mal podia acreditar no que via. Ele tinha desviado de tudo com uma facilidade impressionante. O vilão, no entanto, conseguiu se aproximar para um ataque direto, acertando Chihiro em cheio e achando que a luta tinha acabado ali. Só que a habilidade de Chihiro não era apenas defensiva. Ela absorvia o poder do ataque inimigo para que ele pudesse usá-lo em seguida. Shiba, que já esperava por isso, disse para Char observar com atenção. Ele havia avisado que algo incrível aconteceria. E lá estava Chihiro, de pé e intacto, enquanto o impacto da energia que ele absorveu explodia inofensivamente atrás dele. O ataque do inimigo não teve efeito algum. Com a ameaça neutralizada, um carro se aproximou e parou ao lado de Chihiro. A luta tinha acabado tão rápido quanto começou. De dentro do carro, Char elogiou o trabalho fabuloso de Chihiro, dizendo que ele era digno de protegê-la. Ele, por outro lado, só reclamou que ela não tinha dinheiro para pagá-lo. Chihiro então estabeleceu os termos do acordo. Ele a protegeria, não por bondade, mas porque os interesses dele se alinhavam. Ele tinha um propósito maior e enfrentar os perseguidores dela o ajudaria a alcançá-lo. Para Char, isso era mais que suficiente. Ela comemorou o fato de seus interesses se alinharem, enquanto Shiba, no banco do motorista, parecia completamente entediado com a conversa. Enquanto isso, em outro momento, Chihiro se aproximou de um dos homens que havia derrotado. Ele não perdeu tempo e disse que tinha 3 perguntas a fazer. A primeira pergunta foi direta: por que eles estavam atrás daquela garota? E a segunda, ainda mais importante: quem era o mandante por trás de tudo? E a terceira e última pergunta revelou seu verdadeiro objetivo. Ele. A jovem ficou aliviada por terem encontrado uma roupa que servisse. Apesar de ser a informação da garota se provou correta, o que foi um alívio para o homem no balcão. Mas a grande questão permanecia. A tensão foi quebrada quando o cozinheiro, preocupado, perguntou o que havia de errado. A resposta para todo aquele drama era surpreendentemente simples. A garota estava apenas com muita fome. A revelação era simples. A garota tinha comido um pouco de soba. Vendo o estado dela, sua amiga entrou em pânico, achando que ela estava morrendo ali mesmo. Hinao avisou que não havia nada para comer ali. Diante da situação, o rapaz decidiu que ele mesmo iria comprar algo e pediu para que ela ficasse de olho em Char enquanto estivesse fora. Hinao garantiu que ele podia ir sem se preocupar. Cuidar do local enquanto ele estivesse fora não seria problema algum para a jovem. Com a promessa de Hinao de que tudo ficaria bem, o jovem finalmente partiu. Ele não precisava olhar para trás, pois sabia que o lugar estava em boas mãos e seu foco agora era apenas o seu destino. A viagem não durou muito. Parados na beira da estrada, o companheiro de Chihiro mostrou preocupação com sua mão ferida. O jovem, no entanto, apenas confirmou que estava bem, claramente exausto demais para dar qualquer explicação. Percebendo o cansaço de Chihiro, seu parceiro insistiu que ele estava no limite. Ele ofereceu o carro para que o jovem levasse Char de volta para descansar, garantindo que cuidaria sozinho do prisioneiro que eles haviam capturado. Mesmo exausto, Chihiro concordou em avisar caso descobrisse alguma coisa. No entanto, seu corpo já protestava, e o espirro repentino era a prova de que ele realmente estava no seu limite. Seguindo o conselho de Shiba, Chihiro pegou o carro e partiu com Char. O silêncio dentro do veículo era pesado, carregado pelo cansaço e pelos eventos recentes que os uniram. A calmaria, no entanto, foi interrompida por uma ligação. Do outro lado da linha, Hinao se apresentou, e Chihiro, sem muita paciência, foi direto ao ponto, querendo saber o que estava acontecendo. Hinao explicou frustrada que não queria saber como, mas por que Char havia fugido. A garota tinha insistido que precisava de ar fresco e aproveitou uma ida ao banheiro para escapar da loja. Chihiro logo conectou os pontos. Char estava sendo perseguida por usuários de energia mística e se eles a encontrassem na loja. Ele questionou Hinao se ela achava que ele conseguiria detê-los, mas a resposta dela foi um não, direto e sem hesitação. A lógica de Hinao era simples. Char estaria muito mais segura na rua com Chihiro do que sozinha na loja. Notando a expressão dele, a garotinha perguntou por que ele parecia tão preocupado e a resposta foi curta. A culpa era dela. Ele entendia o raciocínio de Hinao, mas não podia aceitar que Char se colocasse em perigo simplesmente porque queria tomar um ar.
O risco era grande demais para um capricho. Char tentou se justificar, dizendo que ficou presa por muito tempo. Para tranquilizá-lo, ela ainda lembrou que Chihiro era super forte e que eles ficariam bem mesmo se os inimigos aparecessem. A explicação de Char não convenceu o motorista, que a questionou sobre o verdadeiro motivo de sua captura. A garota, porém, apenas repetiu o óbvio, enquanto o outro homem no carro comentava sobre ela ter ficado presa por tanto tempo. O motorista perdeu a paciência. Ele argumentou que, se estava arriscando a própria vida para protegê-la, tinha no mínimo o direito de saber por que ela era um alvo e o que os inimigos realmente queriam. A garota, no entanto, permaneceu em silêncio. Para forçar uma resposta, o motorista apelou para o golpe mais baixo. Ele lembrou o jovem da perda dolorosa de sua mãe, um sacrifício feito apenas para protegê-lo. Uma verdade intenso que deixou a garota ao lado completamente tensa. Após o ataque psicológico, o motorista quebrou o silêncio com uma pergunta banal sobre o que ele queria comer. A resposta do jovem foi direta e quase infantil: um sanduíche. Ele se viu em um lugar completamente desconhecido, com as mãos presas por um objeto estranho. Mas o verdadeiro choque veio quando tentou usar seus poderes e percebeu que sua energia mística estava completamente selada. E então, seu captor apareceu, estabelecendo as regras do jogo. As perguntas seriam feitas por ele e o prisioneiro só deveria abrir a boca para dar uma resposta. Nada mais seria tolerado. Quebrando a regra imposta segundos antes, o prisioneiro foi quem fez a pergunta. Ele confrontou o captor, afirmando que ele sabia o paradeiro de uma lâmina encantada. O homem, no entanto, apenas se fez de desentendido. A tentativa de desafio do prisioneiro foi silenciada na mesma hora. Sem paciência para joguinhos, o captor exigiu que ele parasse com o teatro e contasse tudo o que sabia, aplicando pressão para obter a verdade. A pressão do interrogatório se tornou física e o lugar todo estremeceu com a força aplicada. Mas o prisioneiro se manteve firme, sentado diante de seu captor, sem demonstrar medo. Shiba exigiu saber o paradeiro da lâmina encantada e avisou para ele entregar o garoto sem criar mais problemas. Mas o prisioneiro revelou o verdadeiro perigo. Se ele falasse, os dois estariam em perigo. Ele explicou que o poder por trás de tudo isso era muito maior do que Shiba poderia sequer imaginar. Era um aviso sério, vindo de alguém que claramente sabia do que estava falando. Enquanto isso, em outro lugar, Chihiro finalmente conseguiu o que queria. Um sanduíche da lanchonete Babilônia. Parecia ser a única coisa normal em um dia completamente caótico. Dentro do carro, Chihiro agradeceu a Shiba pela ajuda e pela comida, mas notou que havia mais alguém. No banco de trás, a pequena garota também comia, enquanto Shiba apenas pedia para não fazerem bagunça. Chihiro, já satisfeito, perguntou se era hora de voltar. A garota, por outro lado, estava tendo a melhor refeição da sua vida, devorando o sanduíche como se não houvesse amanhã. Mas a refeição ainda não tinha acabado. Para a garotinha, todo banquete precisava de uma sobremesa. Ela explicou que toda refeição precisava de um grand finale, o que deixou Chihiro confuso. Ele não entendia muito bem a lógica dela, mas a garota era insistente. O jovem tentou mais uma vez apressar a volta, mas foi inútil. A garota estava em êxtase com o sorvete, completamente alheia à pressa do mundo ao seu redor, e a turnê gastronômica continuou com uma última parada. Por último, mas não menos importante, uma bebida para fechar o ciclo. Aparentemente, o grande finale da garota tinha várias partes, para a crescente impaciência de Chihiro. Ela explicou que a bebida era para ajudar a descer. Vendo aquilo, Chihiro perguntou, um tanto cético, se aquele era o tal finale dela. Enquanto os sons de comida e bebida preenchiam o carro, a única preocupação de Shiba era manter o estofado limpo. Chihiro já estava perdendo a paciência com a atitude da garota. Mas ela, com a maior naturalidade do mundo, deu uma aula de digestão, explicando que a bebida era essencial para a comida chegar ao seu destino final. Enquanto isso, em outro lugar, um poderoso chefe do grupo dominante da cidade recebia seu relatório. A mensagem para quem o entregou era clara: o fracasso não seria tolerado, e aquele era o preço a se pagar. Ele refletia sobre a derrota de seu subordinado, Daruma. A existência de uma lâmina encantada de peixe dourado era uma novidade, e o fato de um garoto possuí-la o deixava intrigado. O mistério era maior do que ele imaginava. Seus homens chegaram com más notícias. O líder perguntou se haviam encontrado o garoto ou recebido notícias dos outros batedores, mas a resposta para tudo foi negativa. A revolta do líder explodiu. Ele não acreditava que seus homens apenas assistiram a tudo e depois voltaram sem seguir o alvo. Ele havia dado ordens explícitas para serem discretos, e o resultado foi um desastre completo. O subordinado que falhou, em meio à dor intensa, implorou pelo fim de seu sofrimento. Diante do fracasso, o líder decidiu mudar de estratégia. Se o plano sutil não funcionou, era hora de ir com tudo. Ele deu uma nova ordem, sinistra e direta.
era para abrir a jaula da criança. De volta ao carro, a garota finalmente terminou sua refeição. Chihiro, já sem paciência, perguntou se ela estava satisfeita e a expressão dela respondeu por si só. Ela então revelou um pouco de seu passado. Contou que esteve presa em um lugar escuro por muito tempo, onde só comia uma pasta sem gosto e que sua mãe sempre dizia para ela viver uma vida feliz. E pela o jovem ouviu a revelação sem demonstrar qualquer surpresa. Sua resposta foi curta e indiferente, como se aquilo não fosse novidade ou simplesmente não o afetasse de verdade. A ligação continuou, e o jovem exigiu uma resposta imediata. Do outro lado da linha, no entanto, a garota. Enquanto isso, em outro lugar, um homem se identificou como Shiba ao atender o telefone. A pessoa do outro lado da linha foi direta, querendo saber sua localização exata naquele momento. A voz do outro lado da linha explicou que estava dirigindo e que a história era longa demais para o telefone. A conversa teria que ser pessoalmente, mas antes, ele pressionou Shiba por qualquer informação que tivesse. A história era sobre Genichi Sojo, um mercador perigoso que controlava o Japão, um verdadeiro chefão do submundo, uma das figuras mais influentes e perigosas do país. Em meio aos escombros, a verdade sobre as alianças veio à tona. O informante confirmou que o homem conhecido como Cylinder Head trabalhava para o verdadeiro alvo, aquele que estava caçando Char. A voz do outro lado da linha revelou um detalhe crucial. O alvo possuía a Cloud Gauger. A situação tinha acabado de ficar muito mais perigosa. O trânsito da cidade parou por um instante, completamente alheio à batalha que estava prestes a começar naquela rua. Ao telefone, Chihiro ligava os pontos. O jeito de falar do inimigo e a posse de uma lâmina encantada só podiam significar uma coisa: uma conexão com os Rishaku. O sinal abriu. Era hora de agir. Mas de repente o asfalto se distorceu sob o carro. Mesmo com a armadilha se revelando, Chihiro traçou o plano: extrair mais informações e contatar uma tal de Hinao para ajudar no caso. E então o poder se manifestou. Formas surgiram do chão, uma massa assustadora de energia mística que bloqueou completamente o caminho deles. No meio daquela aberração, um dos usuários de energia mística finalmente o encontrou. Ele tinha avistado seu alvo, o garoto. Chihiro confirmou no telefone que entendeu e que já estava a caminho. A caçada havia se invertido, mas ele ainda não tinha ideia da verdadeira natureza do poder que estava prestes a enfrentar.